Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu tenho a honra de conversar com meu amigo Felipe Cama, que é um baita de um designer. Baita é muito coisa de gaúcho. Quando eu me vejo, me escuto falando, às vezes, eu me pego sendo muito gaúcho. Mas ele é um baita de um designer, faz muitos anos que está nessa carreira, é artista visual também, e a gente vai bater um super papo aqui. Antes de passar o microfone para ele, eu só quero dar um recado sobre a comunidade, que todas as quintas-feiras eu dou aula ao vivo dentro de uma comunidade chamada Biland, que é a Beckerlândia, onde eu exercito, né, todo o conhecimento de inteligência artificial, de tecnologia, tudo voltado para o nosso mercado criativo. Se você gosta desse tipo de assunto, tá a fim de se atualizar, gosta de estudar, trocar ideia e tudo mais, às quintas-feiras eu dou aula ao vivo lá. E fica gravado para você assistir a hora que quiser. Então, se você quer saber mais detalhes, clica no link aqui embaixo, vai lá na página, dá uma olhada e eu te convido. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Felipe, querido, muito obrigado mais uma vez por ter aceito que bater esse papo. A gente já bateu esse papo aqui há alguns meses atrás, acho que uns 4, 5 meses atrás, e ficou na gaveta, porque na época que eu gravei esse podcast inicial contigo, eu gravei como era a época da Bienal de Design, eu aproveitei e gravei vários episódios com vários colegas nossos, assim, só que um atrás do outro, assim, um dia depois do outro. Então eu acumulei um banco com, cara, 10, 15 episódios, assim. Só que não tem, é um por semana. E daí foi acumulando, cara. E chegou uma hora que nosso podcast faz 6 meses que a gente gravou. E aí eu pedi encarecidamente pro Felipe pra gente regravar, se poderia regravar, porque eu acho que vai mudando, né? A história em si não muda, até a parte da história, mas tem uma parte normalmente que a gente fala dos dias de hoje. E mudou muita coisa. Realmente, a própria inteligência artificial, que há 6 meses atrás nós conversávamos que era uma coisa que estava entrando, que a gente estava usando um pouco e tudo mais, agora já mudou totalmente o cenário, já é outra coisa e tal. Então, a gente vai falar bastante disso. Queria te agradecer, Felipe, mais uma vez ter aceito, e eu quero que tu comece do início com aquele papo. Era criança desenhista, era criança de biologia, de química, da onde tu era, e, cara, como é que tu chegou no mundo da criatividade, como é que tu te achou, e até os dias de hoje. Então, muito obrigado e o microfone está contigo aí. Ô, Léo, muito legal. Ótima oportunidade para a gente conversar de novo. Quando a gente falou, vamos falar de novo, pô, demais, porque é sempre bom o papo. E respondendo à pergunta, que sempre começa com essa pergunta, né? Eu era a criança que desenhava. Sim, sempre. Sempre gostei de desenhar muito. E mais, depois eu comecei a gostar de geometria. Eu era o único cara da classe que gostava de geometria, tirava 10 em geometria, que hoje em dia eu vejo que, pô, faço logotipo, é tudo geometria, é tudo relação entre formas, né? Essa parte do desenho, pelo menos. E sim, então eu era esse carinha aí. E a minha trajetória foi muito natural, assim, eu sabia que eu queria trabalhar nessa área. Na hora de escolher um vestibular para fazer, porque na época era assim, saía do colegial e ia fazer vestibular para alguma coisa. Aí eu tinha duas opções, era ou fazer faculdade de arquitetura, porque eu sabia que tinha um curso na FAO. Eu moro em São Paulo, sou gaúcho, como tu, mas eu moro em São Paulo desde criança, assim. Eu tenho um pouco de sotaque, mas... então eu ia fazer a faculdade aqui em São Paulo. A FAO é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP. E na FAO tinha na época algumas cadeiras de design. Hoje em dia tem curso de design e tal, mas na época não. Só tinha arquitetura ou publicidade. E aí eu acabei indo para publicidade, comunicação, publicidade e tal, mas sempre voltado, fazendo as coisas mais pro lado da direção de arte, né, do design. E aí a minha sorte, que mudou a minha trajetória toda, é que logo de cara, quando eu estava ainda na faculdade, eu arrumei um estágio no que estava surgindo, que era a MTV. A MTV, na época, imagina uma época sem internet, assim, era um canal assim super novo, com uma linguagem super nova, uma linguagem era muito radical na época, assim. E eu tive a sorte de ser aceito para um estágio lá e fui aprendendo e tinha uma molecada, todo mundo da mesma idade que a gente, assim, 20 e pouquinhos, todo mundo meio na faculdade, e a gente experimentava muito, era tipo um laboratório maluco, você fazia de tarde, criava uma abertura para um programa numa tarde e no dia seguinte estava no ar, assim, e era meio que a gente que escolhia o que ia pro ar, pensando, era o melhor lugar para estar, assim. Fora que via show e tal, tinha ingresso, era muito legal.
Aí eu fiquei lá uns anos na MTV. Quando eu saí, eu entrei num departamento chamado Promo, que fazia as vinhetas e tal. Depois teve um spin-off desse departamento que virou Gráficos. E muita gente boa passou pelo Gráficos e tal, e eu fui o chefe, digamos assim, desse departamento de gráficos, na fundação desse departamento. E a gente fazia as embalagens, os programas, os logos e tal. Fiquei lá 6 anos e aí eu fui para agência de publicidade, ser diretor de arte. E aí eu fiz carreira em agência, muitos anos em agência, direção de arte, direção de criação, VP de criação e tal. E fiquei esse tempo todo em agência. Aí aquela trajetória toda de direção de arte em agência, os prêmios, os clientes grandes, clientes pequenos, aí dá muita cancha, né, cara? Eu vi outro dia o teu Fala Colega com o Rafa, e ele trabalha com publicidade também numa agência que é irmã de onde eu trabalhei a maior parte da minha carreira, que era a DM9. Ele trabalha na África, eu trabalhava na DM9. E eu ouvindo ele, assim, me identifiquei muito com as coisas que ele falava ali de criar uma casca, criar um couro, assim, a publicidade. Na época que eu trabalhava ainda era mais, assim, ainda, eu acho, paulada do que é hoje em dia, pelo que eu ouço de quem ainda está em agência. É ruim demais, assim, em certo sentido, porque aquilo tudo que ele falou ainda existia, de ficar trabalhando 2 meses sem tirar um fim de semana, virando noite, vira uma coisa naturalizada, era, pelo menos, né? Mas depois que eu não glamorizo zero, eu acho que não é bom, porque é um investimento que se faz na vida, mas tem que tomar cuidado, porque ele teve um burnout, eu quase tive um burnout também, por isso que eu saí fora. Mas cria uma casca, né? O cara se vira, o cara resolve, o cara fala com o cliente, o cara faz de tudo. Fica muito maduro e na porrada, assim. Então, não recomendo, mas foi o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com ele também. E são agências parecidas, a DM9, é tudo... O Nizam fundou a DM9, depois o Nizam fundou a África, então é uma cultura muito parecida. Eu me identifiquei bastante com o que ele falou. Fiquei em agência, e aí uns 10 anos eu saí de agência e montei o Estúdio Cama. Em paralelo com a agência, eu tenho trabalho de artes plásticas, então eu exponho, tenho meu trabalho em paralelo, né? É uma outra coisa. A arte, eu acho outra coisa. Isso que a gente faz uma arte aplicada. A arte visual é uma outra coisa, mas é a mesma cabeça, que sai do mesmo lugar. Só que são outputs diferentes, assim. A gente pode falar um pouquinho disso também, mas... E é isso. E aqui no estúdio eu faço identidade visual, faço embalagem, atendo os clientes pequenos, médios, grandes, atendo coligado com outras agências, coligado com outros profissionais e tal. Hoje em dia, depois do Covid, é home office, né, que eu trabalho, e junto uma galera para trabalhar dependendo do projeto, assim, como muitos. Depois, então, da pandemia, sei lá, metade das pessoas que você deve ter falado trabalham desse jeito. Tem muito Mais da amigo que trabalha metade. assim. Bem mais, uma galera. Porque você não precisa pagar mais aluguel, eu atendo cliente de tudo que é lugar, então os caras geralmente não estão em São Paulo. Raramente eu tenho clientes assim com uma estrutura que o cara tem um departamento de marketing que eu vou fazer uma reunião, e aí às vezes é por Zoom, mas às vezes agora, recentemente, assim, eu atendi um cliente maior que eu fiz todo o processo, a gente foi fazendo reuniões e tal, presenciais e tal, mas isso é raro. Então hoje em dia, aí o que eu falo, assim, todo o meu faturamento eu invisto em talento. Eu chamo pessoas para trabalhar no projeto, ao invés de ter que pagar um aluguel, ao invés de ter que pagar cafezinho, sabe? Então, Cara, eu tô total contigo. E eu sou da época também de ter que... Eu tive vários negócios na minha vida, assim, né? Eu comecei a minha carreira em design mesmo, com 17 para 18 anos. E a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma sala. Por quê? Por causa que era o seguinte, primeiro que não tinha internet na minha casa, não tinha banda larga era uma coisa muito incipiente ainda, e a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma salinha na saída do meu bairro, porque lá pegava internet. E eu lembro, assim, que de lá, eu aluguei mais umas 3 salas, assim. Então, tipo, sala, e daí tu monta, daí tu pinta e bota mobília. Ih, cara, fiz muito disso. Porque não existia trabalhar em casa. Não era uma coisa assim, trabalhar em casa era
Não existia. Eu acho que não, era hobby, né? ninguém te levava a sério, tu tinha que levar, sabe, uma pessoa lá pra, enfim. E hoje até é meio o contrário, assim, hoje, tipo, porra, o cara tem um local, tu já pensa assim, cara, esse cara não sei se ele tá trabalhando direito, cara, porque ele precisa ter um negócio, né? E outra, daí tu vai contratar, inclusive assim, no nosso próprio mercado, quando tu publica aí uma vaga que não é home office, cara, é chacota, assim, é chacota, as pessoas já comentam na hora ali, cara, pá, os caras têm que ir até lá, trabalhar e tal, então mudou a cultura, né, cara? Mudou o jeito. Mas apesar, cara, de que eu acho que é muito diferente. É diferente de trabalhar com outras pessoas. É diferente fisicamente, tu tá no mesmo espaço que outras pessoas, a energia ali é diferente, vocês estão tudo focado, e em cliente, visitar cliente é uma delícia também, porque tu senta, tá. Tem sim essa parte que tá. Mas eu não acho que isso impacte na entrega. Eu acho só que o processo é diferente. O processo é diferente. Acho que a entrega em si, ela não impacta, assim, na minha visão, assim, eu acho que são coisas diferentes, né? Mas eu acho que o ônus é muito pior que o bônus, velho, sabe? Tipo... não, eu sinto falta desse bate-bola, assim, sabe? E aí, sabe o que eu faço, cara? Eu já fiz isso algumas vezes, assim, tipo, eu tenho amigos que também têm estúdio, assim como eu, dessa forma, que atende clientes como eu, de diversos tamanhos, de diversos setores da economia, e os caras são meus concorrentes, entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo a gente é amigo de trincheira, daquela época lá de trás. Então é um negócio que a gente tá no mesmo barco. E aí, pô, cara, tem que apresentar um negócio, e eu tô aqui com, sei lá, 5 caminhos que eu acho que são bons, é o meu shortlist, 5 caminhos, mas eu não quero levar 5, eu quero levar 2. Porque eu acho que, às vezes eu levo 5, mas às vezes eu levo 2, já levei 1. Mas aí, puta, eu chamo o cara, falo, cara, tá com tempo aí? E aí eu apresento para ele, olha só, apresentar pro concorrente. E aí eu bato bola, cara, assim, pra não ter essa solidão, digamos assim, sabe? Fora cara, quando eu chamo uma galera para trabalhar junto, que aí então aí é legal. Mas às vezes o orçamento não cabe, chamar mais gente e tal. Aí eu já monto no tamanho que dá, né? E tem uma outra coisa também, né? Essa questão de... Isso eu acho que é difícil quebrar esse paradigma. De que quando tu é um estúdio solo, ou tu e mais alguém, ou uma estrutura muito pequena, meio na nuvem também, é difícil, assim, tu praticar... Não é que seja difícil, mas é mais difícil praticar valores mais altos às vezes. Por quê, eu acho? Porque quando tu tem uma estrutura, é meio que natural tu arrancar já de um valor, porque não tem como tu arrancar de menos. Mas quando tu tem uma estrutura menor, isso é uma coisa, até um autossabotamento que a gente tem, né? Porque a gente acaba já, não, pô, eu não tenho uma estrutura tão grande, então eu não preciso cobrar tanto, sabe? Daí tu já baixa um pouco o teu preço porque tu não tem a... Putz, cara, fazer preço é uma das coisas mais difíceis, cara. E isso, assim, quando eu tava começando com o estúdio, assim, meu Deus, era a questão. O que fazer, o trabalho e tal, eu amo, faço isso há décadas. E também tenho um pensamento estratégico, e eu chamo gente de estratégia se for preciso, chamo o redator, então essa parte do trabalho está resolvida. Agora a questão de precificar e valorar, e aí já parte de uma peneira do cliente que vai dar valor para isso, né? Já na hora já sabe se o cara vai dar valor ou não. É uma coisa muito difícil. Então, assim, eu procuro manter um preço, um valor que eu acho que é o que vale, e o que vale, o cara tem que entender que vale, e não adianta ter uma tabela de preço, porque eu já perdi cliente por cobrar o que eu estava achando que era o preço, só que o cara achou que era pouco, e eu estava concorrendo com uns estúdios enormes, e não sabia, porque eu fui indicado, muito boa indicação e tal, e eu perdi, e depois eu fui saber que, pô, o cara achou que era né, menos, porque era um preço que eu estava fazendo. Já perdi porque isso vários, assim, porque um cara que está começando e não tem essa grana, aí às vezes eu facilito e tal. Mas assim, o preço que vale, cara, o cara que sai de uma faculdade, eu assisto muito os teus podcasts, né? E você fala muito isso, assim, da galera que está começando e já sai para fazer freela.
E aí faz um logo por um preço aqui, eu nem vou falar, porque os valores são tão diferentes assim, mas um preço 5, 10, 15 vezes menos do que eu cobraria. E um cliente que, sei lá, caiu de paraquedas, chegou por uma indicação de Instagram assim, o cara vai no outro. Óbvio. Mas vai ser um outro serviço, vai ser um outro, uma outra estrutura, um outro pensamento e tal, uma outra estratégia, eu entrego muito mais pro cara. Mas o cara vai querer fazer de um preço bem menor. Da mesma maneira, eu não consigo ter essa entrega por esse preço, porque eu tenho que fazer tocar o estúdio num padrão que dê para eu chamar essas pessoas e tal, né? Então, fazer preço é muito difícil, mas eu acho que está muito ligado com a reputação. Não é exatamente o portfólio, mas assim, a conversa, o tipo de atendimento. Tem cara que faz o que a gente faz, o cara não tem essa conversa com o cliente, nenhuma. O cara é tudo automatizado. Então o cara vai, recebe um formulário, eu acho maluco isso, cara. Como é que o trabalho pode ficar bom? Os caras não vai entender o problema do cliente, não vai entender quem é o cliente, não vai entender. Aí o cara tá lá, tá aqui, tem 3 opções, escolheu uma, não gostou, tem mais uma rodada de 3, tá? Fechou, se não fechou. Aí dá para cobrar barato, que é um reloginho, né? O meu trabalho é mais artesanal, digamos assim. Cara, mas é que tu falou, esse ponto eu adoro conversar sobre isso, que é preço, porque eu também acho que preço é muito difícil. Não sou eu que acho, a gente conversa com uma galera e todo mundo fala a mesma coisa, assim. Porque preço não é uma coisa... Tu não tá vendendo um azulejo. Tu não tá vendendo um azulejo. O azulejo tem um preço, tem um custo de fabricação naquele azulejo e ele é um produto físico, né, de uma indústria ali, daí tu tem um preço médio de mercado, que é mais ou menos... É um produto que todo mundo conhece o que é um azulejo. Então existem vários fatores que é mais fácil de tu vender algo que todo mundo conhece, que sabe, que é palpável. Quando tu vende uma consultoria de design, que é o que a gente faz, todo designer vende uma consultoria, sempre é uma consultoria. E aí a entrega desta consultoria é, né, o que tu vai entregar, uma embalagem, um logo, uma marca, enfim. Como é totalmente personalizado e que tu não vai usar o mesmo, tu não tem como usar a mesma solução pro outro cliente, então não tem escala nisso, é muito complicado de precificar, porque é o seguinte, preço, cara, é altamente psicológico, não é o que custa o troço, sabe? É o que vale aos olhos de quem vai pagar. Porque na tua cabeça vale tanto, mas na cabeça do cara não vale. E aí existe esse gap. Mas tem uma coisa que nós estávamos, não sei em qual podcast que eu discuti até recentemente, sobre. A gente vai entrar já em inteligência artificial, mas que é o seguinte: o que está acontecendo agora? A gente está conseguindo, e vai acontecer cada vez mais, de nós conseguirmos entregar muito mais, muito melhor, com muito menos tempo, entende? Tá, mas e como é que a gente vai cobrar mais por isso, então? Como é que eu vou continuar cobrando cada vez mais, que é o que a gente quer, ganhar cada vez mais dinheiro, só que tá se entregando e tá ficando mais fácil o que a gente entrega. Esse foi o ponto do papo, assim. Inclusive com os guris muito bons lá do Pedro Burneico, que é um foda pra caramba lá da Mar, que é um cara muito bom também. E ele falando disso. Aí chegou nesse papo, que é o seguinte, ó. A gente chegou na conclusão, né? Mas o papo foi pro lance de equity. Tem uma coisa chamada equity, cara. Que quem não sabe o que é equity é tipo, é o que vale um negócio. É uma avaliação do negócio, mas não só com o valor tangível das coisas, não é só o que custa, certo? Então, um equity são vários pontos para se construir um equity, mas é reputação de marca, o que aquilo pode vir a faturar um dia, posicionamento, reputação e vários itens que compõem um equity, né? Que é essa fórmula. Então, tem muito a ver com isso que tu acabou de dizer, assim, o que um cara que sai da faculdade, ele não tem equity, o cara quando sai da faculdade. Né? Então, por quê? O cara acabou de se formar, ele tem pouca experiência, tem pouco... Traduzindo para a linguagem de boteco é bagagem. Bagagem, cancha. Cancha, velho. Quanto de cancha tu tem? Quanto de cancha tu tem? Então, tu é um cara que tem 30 anos de cancha, velho. Tu já atendeu centenas de clientes, tu já atendeu Nike, tu já atendeu o Zezinho, tu já atendeu do alfinete ao foguete, tu já construiu grandes marcas, isso vai aumentando o teu equity, né? E aí, cara, daí sim, tu vai cobrar. O cara que cobra 1.000
por uma marca, por exemplo, e tu vai cobrar 100 mil. Aí tu pensa, meu, por que tu tá cobrando 100 mil? Por causa desse equity. Só que isso também tem uma coisa que é uma relação meio maluca, que isso não tá relacionado ao teu portfólio. Não está relacionado ao teu portfólio. Tem caras que são extremamente talentosos e assim, nossa, o portfólio do cara é foda pra caramba, e o cara tá cobrando, 5 vezes menos que um outro cara que nem é tão bom assim, né, tecnicamente, vamos dizer assim, visualmente, ou a solução que ele entrega nem é tão não é tão assim acima da média, é totalmente medíocre na média, né? E o cara tá cobrando 5 vezes mais e tá vendendo, cara, isso. Então, tem o networking, tem a questão de estratégia. Eu convivo com uma galera hoje, cara, que eu vejo assim, que são super talentosos, mas além de talentosos, os caras são extremamente bons de equity. Os caras são muito bons. Então, tipo assim, cara, os caras vão lá e atendem um puta de um banco digital. Eles estão lançando um produto novo, eles vão lá e atendem aquele banco digital. Mas como é que eles conseguiram atender aquele banco digital? Porque eles têm um networking. Aí o que acontece? Quando tu atende um banco gigante, foda, marca, top, cara, conseguir... Porque não é os bancos grandes, não é essas marcas top que vão pagar o salário dele. Isso aí é a estrela, né, velho? É o que vai atrair os outros clientes. Aí o cliente mediano da indústria ali, que fatura até mais, enfim, mas não tem marca, o cara olha para aquilo, pô, os caras já atenderam o Santander, velho, os caras já atenderam o Nubank. Porra, tem um carimbo, entendeu? Dizendo assim, não, então tá. Então, tem um pouco de estratégia. Reputação, né? Exatamente, entendeu? Então, na nossa área, nós temos que cuidar isso também, assim, que é até que ponto só estudar e só fazer trampo bom vai te levar a uma posição. Naturalmente leva, né? Assim, vamos dizer assim, naturalmente leva, mas não é certo, sabe, que vai levar. Eu vejo muito você falar e, puta, concordo 200%, assim. Freelancer, ou então estúdio de um homem só, de uma pessoa só, não é o começo da carreira, mas é quando você atinge um certo grau de equity, de bagagem, que aí você pode se aventurar a fazer esse tipo de coisa. E pode dar certo, pode dar errado. Tem gente que começa e volta para a empresa grande. Então. Eu concordo totalmente com você, porque isso que você está falando é saber lidar com outra pessoa do outro lado. Quando você está numa agência ou no escritório de design grande, você vai ser um excelente designer, ou seja, você vai ter um portfólio incrível, você tem o talento, que tem que ter, eu acho, que tem que ter, para não ser o cara medíocre também, que não adianta não ter talento. Não dura sem ter talento. Mas você está num lugar quentinho, protegido, parará, e vai ter um cara lá que vai sempre te entregar um job na sua mesa, e você tem que fazer aquilo lindo, que é o que você adora fazer, e sabe fazer, e vai fazer bem pra caralho. Quando você sai para ser empreendedor, você tem que ir atrás do cliente e você tem que entender o problema do cliente, que às vezes o que ele está te falando nem é o problema dele. E isso tudo é um outro skill, é um outro jogo. Quer saber lidar, quer ser médico. O cara vai lá no consultório e fala, doutor, tô com uma dor aqui. O cara tem que te ouvir. Então é um pouquinho disso, sabe? Que não está exatamente no estojo ali do designer fazer, não precisaria estar. Então, você só vai poder saber depois de ir lá na reunião com o cliente durante um monte de vezes, anos seguidos e tal. E uma vez que você tem isso, você vai ter esse estofo para daí abrir o seu estúdio e daí poder cobrar. E aí eu acho que a diferença, a gente estava falando lá um pouquinho antes, como é que a gente vai fazer? Porque vai estar tão mais automatizado os processos todos com inteligência artificial, e já me poupa, eu uso bastante, muito mais para essas questões de automatização e tal, já me poupa bastante tempo, ou seja, sobra tempo para criar, e daqui a pouco vai me ajudar muito na parte de criação, já ajuda, mas vai me ajudar cada vez mais, eu sei. Como é que vai poder cobrar? Porque não é exatamente ali que está o valor. Isso é uma commodity. Todo mundo vai saber mexer na ferramenta generativa da vez. Eu sou de uma época, cara, que quando eu entrei em agência, eu tive a sorte de ter uns colegas de faculdade que tinham um Macintosh no Brasil. Quando ter Macintosh no Brasil era ter um
Sim, era um apartamento. Cara, é um apartamento. É um apartamento de 2 quartos. E não era nenhum apartamento, porque tu não tinha como comprar. Não tinha como comprar. Não tinha. Tu tinha que importar, velho. Eu vou te contar depois. Então, esses caras tinham, a gente ia pra... Olha como eu era nerd, cara. Eu ia pra casa dos caras. E a gente ficava mexendo naquilo. E ele tinha até uma impressora laser, preto e branco. E ficava fazendo coisa, cartãozinho, capa de disco de mentira, tudo. Era tipo a nossa programa de fim de semana, dos nerds, entendeu? Depois, graças a Deus, virou o que eu fui fazer na minha vida. Eu tive essa sorte na época. Mas, na época, então, que eu comecei, estava começando isso. E eu aprendi a mexer com esses caras. Depois consegui ter um PC. Aí consegui vender o PC, juntar uma grana, pedir uma grana da família, não sei o quê, e comprar um Mac. Que, como tu disse, assim, não dava para ter... Era um negócio meio de contrabando... Meio não, de contrabando, que o cara te entregava num ponto da cidade marcado. Tipo assim, ó, como se fosse... Pô, era uma ferramenta de trabalho, mas era como se fosse... Nossa, era um negócio complicado. Era aquele Maczinho, sabe? Aquele clássico que tinha uma telinha pequenininha aqui em cima. Sim, o Mac, o tradicional. Uhum. O que é o ícone hoje, se tu pegar o ícone do Macintosh, é o íconezinho, né? Exato. O Photoshop, eu mexi com o Photoshop 1, preto e branco. Enfim, isso é um commodity. Então, assim como na época do Mac, saber mexer em Mac era uma vantagem competitiva, e quando eu cheguei em agência, eu sabia mexer. Cheguei na MTV, sabia mexer. E depois cheguei em agência, eu sabia trabalhar com Photoshop, Illustrator. Na minha época era Freehand, era outro programa. E aí eu sabia mexer nisso, eu era o moleque que sabia mexer nisso. Tinha lá os diretores de arte que não sabiam mexer, mas que tinham ideias. E eles tinham assistentes do lado que sabiam mexer. Aquela geração foi se aposentando e tal, e depois todo mundo sabia mexer. Só que a ideia é a ideia. A criatividade é a criatividade. Saber lidar com o cliente é saber lidar com o cliente. Agora a gente está nessa mudança radical, mais radical ainda, mas dá para fazer uma metáfora com aquilo. Porque na época eu também falava, vai acabar o ilustrador, vai acabar o fotógrafo, vai acabar... Cara, na minha época de agência, cara, tinha uma profissão. Olha isso, cara. Tinha os assistentes, que hoje em dia acho que não tem mais, mas tinha um negócio que a gente brincava que era o Procurador-Geral da República. O que os caras faziam? Isso é uma agência grande, na DM9 tinha uns 2 caras. Então tinha os diretores de arte, a gente lá criava as campanhas e tal, e você tinha que fazer os layouts. E aí não tinha internet ainda. Ou pelo menos não tinha desse jeito. E aí a gente tinha que ilustrar, senão você vai fazer um anúncio lá, precisa de uma mão segurando um buquê de flor e tal, barará, e aí cai um raio, coisa que você faz um prompt hoje em dia. E vem. Na época a gente tinha que montar essa imagem, escanear, porque não tinha banco de imagem. Os bancos de imagem eram livros. Depois veio os livros com CD, lembra do Shutterstock? Então... Tinha uns CDs, antes, cara. Tinha os CDs, exatamente. E antes eram livros, que você tinha que ligar lá e pedir, manda tal imagem. Só que aí tinha os catálogos, e tinha as revistas e tal, e os livros. Então tinha esses colegas nossos que o trabalho dos caras era procurar as coisas, eles eram procuradores. Fala, cara, eu preciso de uma foto assim, de uma mão segurando um buquê, e depois uma foto de um dinossauro com um raio caindo e tal. E o cara, tchá, 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 tchá. No dia seguinte, o cara te trazia umas imagens. Puta, essa aqui não ficou legal, vamos tentar achar uma mais assim. E aí a gente pegava essas imagens, escaneava e montava o layout. Olha essa profissão, isso não existe mais, cara. Não existe mais. Então vai ter algumas que não vai mais ter, mas, pô, que graça tem ficar procurando imagem, né? O cara podia estar fazendo outra coisa. Assim como tinha a profissão de acender lampião na rua e ver a luz elétrica. Cara, não tinha mais. Mas o cara vai fazer outra coisa. Totalmente. Vai aprender outra coisa. E assim vai. A gente está nesse momento de encruzilhada, sabe? Que eu vejo muita gente preocupada e tal. Eu não sei, eu olho com otimismo. Eu olho como assim, eu procuro saber, aprender, utilizar, porque eu sei que eu vou usar e eu sei que eu não posso ficar sem saber. Mas olhando com otimismo, assim, tentando aproveitar ao máximo. E estou fazendo trabalho de arte com AI e estou utilizando, principalmente hoje em dia eu faço muito mockup. Eu uso muito... Personalizado, né? Sim. Cara, puta, sim. Muito. Eu acho que se eu tivesse uma empresa que faz mockup, eu ia estar preocupado, porque daqui a pouco todo mundo vai fazer mockup assim.
Não, assim, eu estaria. É um negócio que não vai ter fim logo mais, assim. Sabe? O que é possível. E assim. Tu pode pegar um mockup super bom e pedir pra ele gerar um prompt pra ti daquele mockup, né? Então, cara, descreva pra mim o que é essa imagem. E aí acabou, velho. E aí fazer outros, chutar. Mas aí que tu falou umas paradas que pra mim fazem muito sentido, que é, primeiro de tudo, cara, o cara que era o, sei lá, o procurador esse aí que procurava coisa. Procurador-Geral da República. Pra mim é a mesma coisa que um caixa de supermercado hoje. Ou o cara que é frentista de posto. Cara, isso são trabalhos que não é que um ser humano não deveria ficar fazendo aquilo ali todo dia. Porque é uma parada repetitiva, sem construção nenhuma de nada, assim, sabe? De repente tem um cara mega criativo, todo ser humano é criativo, não tô falando de trabalhar com criatividade, mas tu é um cara com potencial ali para fazer alguma outra coisa e tu não faz por vários motivos, mas um deles é que existe aquele trabalho ali, né? Então, vou começar por ali. Então eu acho que a inteligência artificial, eu analiso, que é uma evolução natural e é óbvio que vai dar muito problema ainda. Isso que a gente não entrou ainda, né? A gente não chegou ainda no nível que realmente vai dar problema. E cara, que é quando, né? Eu tô falando dos usos na nossa profissão, né, cara? Sim. Assim, é de se apavorar o que pode ser feito, cara. Tipo, outro dia eu recebi uma mensagem e mandei pra minha mãe, assim, minha mãe é uma senhorinha, né, que tem dificuldades com redes sociais e tal. Assim, não é... Se a galera tá preocupada agora, imagina uma pessoa que nasceu lá, 80 anos. Então era um vídeo esses vídeos que tem aí, do cara, uma carinha aqui de uma pessoa, uma mulher, com uma voz, e o carinha falando aqui do lado, em tempo real, e ele repetindo com voz de... Falei, olha, vamos fazer uma palavra-chave aqui. Se desconfiar, se eu te pedir um dinheiro, não vou pedir, mas se eu te pedir um dinheiro, vou te perguntar tal coisa. E aí, se eu não responder, é porque não sou eu. Ela, como assim? Isso dá medo do AI, sim, né? Isso dá medo. Mas sim, falando da nossa profissão como ferramenta, cara, eu acho que a gente tem que acompanhar e saber lidar, e meio que lidar como aquela galera lá atrás lidou quando surgiu o Mac, Photoshop, Illustrator, depois vídeo, vai acabar com as produtoras. Hoje em dia as produtoras usam After. O editor, que ficava numa ilha de edição, lá na MTV tinha uma ilha de edição gigante, a Sandra, que era editora incrível, Sandra Brujani, ela montava 2 fitas, e, cara, tipo um DJ, assim, com fita, e ela era um monstro, assim. Hoje em dia ela faz na casa dela, no After, 2 telas aqui, Adobe Premiere. Uma mesa de corte animal que tem. Fazendo ali no software. Então muda a tecnologia, mas tá aqui, né? Tá aqui. E a gente falou ali, o frentista, essas profissões, sempre vai ter. A sociedade ideal seria a gente trabalhar no que quer e ser bem remunerado por isso, né? Eu não lembro o nome do cara para te falar, mas eram Notícias de Lugar Nenhum. Até fiz um trabalho de arte com esse nome, que era um cara do século XIX, eu acho, da época da Revolução Industrial Inglesa, que ele escreveu esse texto, acho que era Robert Morris, um nome desse bem inglês, assim. Notícias de Lugar Nenhum. E o texto dele, ele era um socialista, assim, naquela época na Inglaterra. E era um texto utópico de uma sociedade distópica onde cada um trabalhava no que queria e fazia o que queria. Era revolucionário para a época. Porque era a época da Revolução Industrial, o cara lá no carvão, o cara lá... Esse sim, sem lei nenhuma trabalhista e tal. Então ele fez esse texto. Então o ideal é isso, mas é um ideal utópico. Sempre vai ter uma profissão pro cara que, não teve a chance de estudar, não teve... O cara tem que fazer alguma coisa, óbvio, né? Não tem para todo mundo ainda. Mas, assim, sempre vai ter uma possibilidade, seja com AI ou não, pra gente exercer a criatividade. Eu acho que... E uma das coisas que a gente vai começar a se transformar é assim, cara, o framework de trabalho que a gente vai desenvolver, não interessa a ferramenta. Então, por exemplo, tu vai lá e tu vai desenvolver uma identidade visual para uma empresa. Quais são os entregáveis que tu fazia em 1990? Era cartão de visita, era isso aí, pasta, né, folha timbrada e tal. Quais são as entregas que tu fazia em 2010? Já era uma assinatura de e-mail, já era... Tanana.
quais são as entregas que tu vai fazer em 2025? Tu vai entregar um arquivo LoRa, tu vai entregar uma lista de prompts, tu vai entregar um framework de criação de imagem. Então, tipo, tu vai mudar, cara, o jeito de entregar as coisas, sabe? Mas a cabeça do cara, que nem tava dizendo, assim, quem pensa, o ser pensante por trás... Continua sendo um sistema. É um de sistema. Linguagem, é uma gramática visual e verbal, às vezes, depende da demanda, para a marca do cara. Continua sendo isso. Veja, a gente estava falando lá de coisas, papel e tal, e agora uma sequência de prompts que vão entregar o quê? Uma gramática visual, branding, né? Uma comunicação de marca. Às vezes vai ser, daqui a pouco vai ser assim, cara, como é que a gente vai fazer para entregar um avatar que vai falar com a pessoa, com que linguagem, que roupa que o cara vai ter, que o cara não vai ter, o que ela vai dizer, qual vai ser a linguagem. Vai continuar sendo o nosso trabalho. Não é? Sim. E o que acontece, né, cara? O que vai acontecer agora, logo mais, bem pertinho, curto período de tempo? Vai existir agentes treinados, super treinados, para entregar entregar arquivos já pré-prontos, coisas que a gente faz, por exemplo. Vai ter um agente lá, inclusive da Adobe, a própria Adobe vai ter isso, que é um agente de rede social. Daí tu vai colocar lá a descrever a tua marca, como é que ela é, o conteúdo que tu quer fazer e tal, mais ou menos, e ela já vai cuspir do outro lado imagem, layout, tudo feito, tá? O que vai acontecer, na minha opinião? Todo mundo vai ter acesso a isso. E todas as marcas vão ficar igual, velho. E aí o que acontece? Vai ter que entrar um ser humano no meio da jogada pra botar uma variável diferente ali na... Curadoria. Uma curadoria, exatamente. Cada vez mais curadoria, cara. Tem outra também. Você vai fazer hoje em dia um logotipo, cara, com internet, cara. Dá um Google, dá um Pinterest, cara. Puta, tive uma puta ideia. Vou juntar isso com isso, com isso, com isso, vou fazer e tal. Pô, ficou... Tem alguém, gente já fez, inclusive porque os shutters da vida pagam uma galera pra criar 800 logos com a letra S. E mais 800 todo logos com a letra possível com a letra S. T. S com folha, S com raio, S... Enfim, e bons pra caralho, né? Ou ruins, ou medíocres, ou com mas tem uns assim, cara, tem uns assim que eu precisava de uma marca disso. Esses dias um amigo meu, ele montou um site de notícia de basquete, NBA. Chama-se NBA, Planeta NBA. Eu disse, cara, vou meter aí um planetinha, cara. Planetinha com a bola no meio, né, uma estrelinha em volta e tal. Cara, botei assim, ó, logo basketball logo. Brother, apareceu exatamente o que eu tinha pensado, saca assim? E todos assim, slogan here, sabe assim, tipo, compra esse troço e bota teu nome. E assim, meu, tu vai me dizer que tá ruim aquilo ali? Não tá ruim, cara, dentro do âmbito visual e o elemento que tu precisa de um elemento. Eu não tô falando de marca, tô falando de um elemento, um desenho ali. Aquele desenho tá lindo, velho, tá ótimo, tá bem feito, tá equilibrado, era só pegar aquilo e sair usando, né? Então é meramente impossível que tu vá construir um símbolo que em 2025 não existe mais. Tu pode criar significados diferentes para o mesmo símbolo. Exatamente, cara. Significados diferentes e encaixe com a marca, com o que você quer dizer. É isso. Um aro de basquete com um planeta caindo deve ter 30. Você pode pegar, fazer uma pesquisa, querer desenhar melhor, vai ser mais minimalista, vai ser mais divertido, vai ser mais fã, vai ser mais esporte, cara de logo de faculdade americana, enfim. Aí a tua curadoria e o teu talento para fazer isso acontecer. E daqui a pouco nem precisa mexer no mouse mais, vai ser prompt. Beleza. Só que quem vai dizer para o teu cliente que aquilo é o ideal para ele, e quem vai fazer a pesquisa para saber se o concorrente dele, porque eu falo, né, pô, a gente não vai escapar de ter uma marca com esse nome. Outro dia eu fui criar nome para um hotel. Fiz uma pesquisa gigantesca, no 7º dia de pesquisa, achei um hotel que mal estava na internet, nas Filipinas, com o mesmo nome. Falei para o meu cliente, cara, estamos salvos, porque se só tem um nas Filipinas com o mesmo nome, se tivesse um, é um hotel no Ceará, se tivesse um aqui na costa do Brasil,
ou na América Latina, ou em lugares famosos, ou se fosse um hotel referência e tal. Não, o hotelzinho tá lá no Booking. Todas as palavras já foram usadas para tudo. Então, né? Dá para inventar a palavra, mas aí também é difícil, porque o cara também não... Não, e assim, cara, tem uma coisa também, né? Por exemplo, seguindo o exemplo do logo de NBA, pra mim a sacada tá, beleza. Vamos pegar então o desenho de uma tabela famosa que os Giants ganharam em 1983 e vamos redesenhar a partir daquilo ali. E aí tu cria a história. Tu cria. Mas daí isso aí é talento humano, entendeu? Isso. Isso aí é talento humano, cara. Isso é criar história. Eu não tô falando que eu sou um mega defensor, estudo inteligência artificial hoje a fundo, da machine learning, tô estudando programação mesmo. E eu sei que qualquer coisa que o ser humano faz, a inteligência artificial vai fazer tão bem quanto, tá? Só que nós, seres humanos, gostamos de significados. Nós gostamos de atribuir significado às coisas. Simbólico. Simbólico. E a inteligência artificial, ela não tem, ela não sente, ela não tem isso, entendeu? Então ela aí pode até enganar, mas ela tá repetindo. Não, ela te engana. Não, total. Inclusive, assim, inclusive, um dos medos que se existe na inteligência artificial é que ela é muito boa em manipular. Ela consegue, ela é muito boa em manipular sentimento, nossa, cara, ela é perfeita, assim. Tu grava hoje em dia, tem uma AI já que tu grava, tava em 1 minuto, agora tem 30 segundos. Tu grava 30 segundos, tu lê um texto lá, 30 segundos pra AI, e ela te diz se tu tá triste, se tu tá não sei o que, se tu tem o tom de o que tu sonhou essa noite. Cara, daí tu fica pensando, isso é mágica. Não, é microexpressão. Na verdade, nós somos altamente replicáveis, assim, é muito... Isso que tu falou aí, cara, isso é perigo. Porque isso aí, imagina um governo... Não, cara... Que 1000 câmeras na rua, pô, esse cara tá assim, esse cara tá assado, esse cara não sei o que, esse cara... Um plano de saúde, sabe? É o Black Mirror, velho. Black Mirror. Black Mirror, exatamente. Total. Não, mas aí que voltando no negócio do significado, a curadoria, ser curador e trazer e descobrir significados, dar significado às coisas, vai ficar cada vez mais importante. E eu tenho uma outra opinião que é a seguinte, ó. Nós, atualmente, agora não mais, mas tá passando isso, mas é o que nós estamos entrando, nós passamos a vida toda quase aprendendo grande parte técnica, aprendendo software, aprendendo gastamos muito tempo nisso e pouco tempo em realmente criatividade, em realmente embasar, em realmente pesquisar, porque a gente não tem muito tempo para isso, tu tem que botar aquilo de pé também, e aí a gente gastou muito tempo aprendendo isso. Eu acho que vai acontecer ao contrário agora. Eu acho que botar de pé vai ser o mais fácil. Tipo, depois que tu tem a ideia, depois que tu embasou, tu encontrou esse significado único, esse cruzamento de várias linhas, né, de histórico e encontrou, cara, é aqui. Agora eu consigo refinar o prompt. E aí tu tem o prompt para botar de pé filme, botar de pé marca, botar de pé gráfico, vai ser muito mais rápido. Porque não vai precisar mais tanto desta parte técnica braçal do ser humano. Eu acho que nós vamos estar mais pilotando mesmo, e aí... mas aí tem uma outra opinião que eu tenho também agora, né? Que é o seguinte, ó. Quem é que mais vai se dar bem nessa história? Agora. Quem tem mais habilidade. Quem tem mais habilidade de histórico. Quem tem mais cancha. Quem tem mais cancha vai se dar melhor agora. Por quê? Porque se é ter uma boa curadoria, se é encontrar bons significados, quem tá começando na carreira não consegue fazer isso direito. Sabe? Não consegue, porque não tem repertório, não tem essa bagagem. Então, como é que tu vai começar a ter uma boa bagagem se tu não vai mais ter esses trabalhos tão medíocres, entre aspas, para fazer no início? Porque todo mundo que entrou em agência e começou do zero, tu começava fazendo coisa básica e pegando trabalho braçal e tal, até treinar para ficar bom. Mas agora, como é que tu vai treinar? Então é também uma questão que eu fico pensando, sabe? Tipo, quem tá começando hoje, né? Como é que tu vai treinar um cara que se não tem mais esses trabalhos tão braçais? Se o cara for para uma empresa grande, para uma agência, um escritório grande, sempre vai ter um projeto grandão e um projeto menor. Os caras têm contas, né?
Então, provavelmente o cara vai pegar um projeto menor dentro dessa. Se tem uma conta fixa lá, vai ser na nossa época era tipo rodapé de jornal. O cara pegava o rodapé do jornal para fazer Calhau. Calhau, exatamente. E sempre vai ter isso. Quando o cara tá freela, o cara vai pegar o cliente que for pagar ele. Geralmente o cara vai cobrar pouco, vai ser um cliente que não vai investir tanto, e eu acho que é desse jeito, assim. O cara vai acabar, de uma maneira ou de outra, aprendendo. A questão é o critério, né? Porque essa cancha aí que a gente tá falando, esse equity, vai lapidando o teu critério também, que é muito pessoal, óbvio, mas é isso que forma também preço, né? Se o cara já fez 30 identidades para aquele tipo de empresa, o cara já sabe o que funciona, o que não funciona, o que fica bom, o que não fica bom. Pô, quantas marcas assim você já fez lá no passado que você olha e fala, pô, podia ter feito assim, podia ter feito assado, que seria melhor, isso funcionou, isso não funcionou. E isso facilita também. É que nem treinar AI também, né? Quanto mais treina, mais o cara vai ser assertivo. Eu também acho que fazer preço em cima de tempo que você gasta no projeto é injusto. Porque você está premiando o cara que não sabe fazer, ou o cara que não tem experiência. Que o cara vai ficar lá um mês para chegar numa solução que, quando você já tem essa bagagem, você já passou por essa solução. Não quer dizer que você vai fazer no primeiro dia e está resolvido. Pelo contrário, eu preencho cadernos, desenhando, ainda desenho na mão, muita coisa. Eu gosto de ficar testando. Depois eu vou para o Illustrator, faço mais 800 no Illustrator, assim, sou meio artesanal nesse sentido. Mas assim, eu já parto de coisas que eu sei que funcionam, que não funcionam e tal. Enquanto que o cara lá, eu não posso cobrar esse preço porque eu levo muito tempo fazendo isso. Você está premiando a inexperiência, você está, né? Pelo contrário, você está tirando o valor de quem tem essa bagagem, mais. Quer dizer que quanto mais inteligente eu for e mais rápido eu resolver, menos eu vou ganhar? Essa é a teoria, né? Essa é. A Paula Scher, lá da Pentagram, tem a história famosa, né? Que ela desenhou o logo do Citi. Uhum. Quantos milhões de dólares vale aquilo? Citibank, né? O Citi, que é o guarda-chuvinha, que é a proteção e tal, coisa mais lindinha, simples e que dura. Diz que ela desenhou na frente do cliente quando ela pegou o briefing. Ela foi lá, fez um arcozinho. Agora, aquele desenho não é o que vale. O que vale são os 40 anos de carreira que ela tinha antes e que ela foi aprendendo e aperfeiçoando para chegar naquele almoço com o cliente no restaurante em Nova York, Pararão, numa reunião, não sei exatamente como foi, a historinha mesmo, e desenhar na frente do cara. É coragem, né? Porque depois para cobrar os milhões em cima do que negócio que o cara viu que foi desenhado ali na hora. O aspas dela é esse, assim. Como que eu não vou cobrar? Ele não está pagando pelo que eu fiz aquilo em 30 segundos. Ele está pagando pelos meus 40 anos de carreira para chegar a esse ponto de... Exato. E assim, e de dizer que aquilo ali é o melhor para ele. E aí a curadoria. Tu imagina todos os filtros em 40 anos para ela apresentar na frente de um cliente uma ideia que não é boba, que não é superficial, porque ela tem 40 anos vendo e desenhando marcas de vários contextos para chegar à conclusão, tá aqui teu logo, ó. Tá aqui, isso aqui tem a ver com segurança, bababá, tem toda a história. Mas isso isso é o equity dela, e tem outra coisa também. Não é... Os milhões não vêm só também do símbolo que ela desenhou. Aquilo ali é o seguinte, é que nem tu... nas aulas de matemática que tu copiava do teu colega o resultado. Quanto é que deu o resultado da 22? Exato. Tu dava só o número final, que é o símbolo. E não ganhava nota, não ganhava tinha que mostrar o caminho. Isso, tu tinha que... Cadê a fórmula que tu chegou nisso aqui? E a fórmula, no nosso cenário, é o desenvolvimento de marca. Todos os assets, tudo, o raciocínio daquela história, como é que isso aqui... Né? Por isso que a galera... onde entra o que entra em cada lugar, a qual hora. Mano, eu tenho um aluno esses dias mesmo que me mandou, Léo, dá uma olhada aqui no meu Behance, não sei o quê. Tu vai olhar o Behance do cara, do guri, assim, é muito bonito. Tu olha assim, é bonito. Por quê? Porque ele pega mockups incríveis, ele pega o logo e
um desenho, assim, tipo uma forma geométrica, um shape ali. E ele vai replicando aquele shape por tudo quanto é canto, entendeu? E daí, pô, aí tu olha aquilo ali no contexto de um Behance, esteticamente é legal. Só que daí tu vai dizer assim, tá, meu, mas isso aqui não é uma identidade visual. Isso aqui é um monte de mocap empilhado um do lado do outro, que tu pegou o mesmo shape e foi jogando. Isso não é identidade visual. Identidade visual, cara, é quando tu tem vários assets e eles são diferentes entre eles, porém são da mesma família. E como é que isso que é o difícil? Que é quando tu olha para uma identidade visual e tu diz assim, nossa, cara, isso aqui é Coca-Cola. Mas não tem a linha da Coca-Cola e ainda é Coca-Cola. Ah, mas tem a cor, mas tem a forma, mas tem... Enfim, Coca-Cola eu até achei um exemplo meio ruim, porque Coca-Cola é mega simples. Assim. É cruel. Coca-Cola... Não, e é cruel, porque tem bilhões de dólares em... Não, e anos, anos. Eu fui mal na coisa. Mas não, quando mas tu pega... tu sabe, assim, tu tira o logo do cara da peça... E tu ainda sabe... Continua, exatamente. Que é a peça do cara. Porque aquela forma, aí que eu tô te falando, aquela forma que ele desenhou ali, que ele botou nas peças, não tá errado. Se tu pensar, cara, a textura é um dos pontos do design gráfico. Tu desenvolver uma textura, aquilo ali vai te ajudar, né, a ter consistência. Mas a textura que tu desenvolve precisa ter uma ideia naquela textura. Ela precisa contar uma história que faz parte da família tal. Então, né, então no caso assim, por exemplo, tá falando de tecnologia, sei lá o que é a empresa lá. Cara, qual é a ideia que tu vai transmitir nesse padrão? Porque se tu pegar um padrão bonito por ser bonito, é aquela história, tu tampou a marca, tu não sabe de que marca é, sabe? Então, esse papo da Paula Scher, mesmo ela desenhando na mão ali, ela sabia, eu vi porque eu vi o Abstract também, eu vi ela contando também essa história. E assim, não é, aquilo ali é o resultado. Aquilo ali é o resultado final, cara. Ó, eu vou te mostrar a conta. Como é que nós chegamos nisso, como é que nós vamos montuar isso aqui tudo. Mas é equity mesmo, né, cara? Ela não faria aquilo ali. E se ela fosse uma jovem e no mesma situação e desenhasse o mesmo símbolo, os caras não iam acreditar. Os caras não iam dizer, não, só um pouquinho, meu. Tu com 22 anos de idade aí, isso aqui deve ser uma ideia de jirico, isso aqui deve existir outras pessoas que fazem, entende? Então, isso aí é o equity, cara, isso aí não tem como tu comprar na farmácia, sabe? E tem uma outra história bonitinha, que também é um clássico da nossa profissão, assim, que é a história do logo da Nike, né? Uhum. Que foi desenhada lá na cidade, lá em Portland, lá por uma funcionária. A Nike tinha, sei lá, 10 funcionários. Puta, precisamos de um logo, a gente faz assistência. E aí ela desenhou o sushi, e o cara pagou lá $100, sei lá quanto. E ficou essa, mas por quê? Porque os caras não tinham pesquisa, não tinham grana para contratar, de fato pegou o que tinha. E é tão lindo, tão legal aquilo que tá até hoje, né? Só que quantos significados, quantos milhões de dólares e anos e as melhores agências, as melhores cabeças para criar essa marca em cima do sushi, né? Que tem todo o seu valor e tal. É a construção da marca. Então, o que a gente fala assim, pô, o logo não tem que contar toda essa história. É o que você vai dizer no Instagram, o que seu agente, que você acabou de falar, que vai chegar e vai falar, é como ele vai se relacionar, é como o seu saque atende as pessoas. Tudo isso é construção de marca. E para completar a história da Nike, depois que a Nike abriu na bolsa, não sei o quê, ela ganhou um monte de ações da Nike e tal, e muito legal, né? Eles, inclusive, quando eles deram para ela, ela não pode dizer quanto foi, porque eles não querem, né? Olha, por contrato... Sim, para não criar um ponto as pessoas falando que é muito, que é pouco. Que é pouco, exato. Mas diz que salvaram a vida dela também. Não, mas é que tu falou tudo. Eu, hoje, com a experiência que eu tenho, eu falo para qualquer cliente, cara. Meu, se nós vamos enfiar uma bolinha, ou vai ser um triângulo, ou se vai ser um triângulo com uma bolinha no meio, não interessa o símbolo. Assim, do modo geral, né? Tô falando aqui, se tu vai desenhar ali um pinto, claro que vai ter problema, né? Tô falando assim, não é o desenho, por mais que, claro, quanto melhor for o refinamento desse desenho depois, e claro, ele vai te ajudar a ser mais bem identificado, aplicações, parte técnica mesmo, mas assim, ó, não interessa o símbolo. O que interessa é todo o contexto em volta do símbolo que vai transformar aquele símbolo em algo realmente potente. E isso não tem como ser em curto prazo,
Isso não é barato. Consistência, cara. Consistência. Durante anos tu ficou mostrando. Tanto é que, por exemplo, o Dolly, o refrizinho Dolly, aquele lá, tá? Cara, não, é óbvio, meu, é óbvio. Não é falta de conhecimento dos caras. Não é nada disso. É que o significado agora já transformado naquele negócio, Virou ele um vale clássico. muito, não vale, mas vale muito. Tem um caso agora, inclusive, do Chiquinho Sorvete. Tu já soube dessa aí? Chiquinho Sorvete. O Chiquinho Sorvete trocou o logo dele agora. Cara, o Chiquinho, vermelho, um alvo vermelho, escrito Chiquinhos, né? Isso, do caralho, assim, é horrível de feio, mas todo mundo já conhece. Os caras trocaram agora pra um troço que é meio genérico, assim, que é... Daí botaram um sorvetinho com... E a galera se degladiando, que isso aqui é do Free Pick, não sei o que, aquele papo, né, clássico, assim. Só que eu fico pensando assim, ó, meu, trocar um símbolo de uma marca, tu tem que estar com um problema muito grave, ou com a bala na agulha muito foda, vou tancar esse troço aqui depois. Porque quando tu gira pro outro lado, tu tem que tancar, meu, mídia anos depois, assim, pra conseguir... E aí tu vai vendo, né, por exemplo, tu falou da Nike, a Nike é a coisa mais perfeita do mundo nesse sentido, assim, porque a Nike, claro que é um símbolo mega simples e tal, mas se tu pegasse o desenho hoje da Nike, hoje, não existe Nike, tá? A Nike tem outro símbolo. Tu pegasse o símbolo da Nike, vou botar no meu tênis, não significa nada, cara. Não interessa nada. São significados criados pra aquele símbolo, entendeu? Eu só acho que é um pouquinho diferente, assim, não é que não faz diferença. Eu acho que chega um ponto que a qualidade é commodity. Tem que ser bom. Contrário. Tem que ser foda. Tem que ser bem desenhado, porque senão não dura, vai ficar feio, vai ter que dar para um outro escritório para refinar e tal. Tem que fazer lindo, entre aspas, né? Tem que fazer adequado e ser bem incrível. Resolvido. Tem que estar bem resolvido. Tecnicamente, bem resolvido. Eu acho que tem que ser foda. Mas tem foda A, foda B e foda C. Entende? Daria para ser os três. Então essa que é a diferença. Assim, cara, não fica viúva disso, porque isso aqui também vai ser foda. E se a gente seguir essa trilha que é consistente e que também é foda, vai dar. Só que o erro é vir pra cá, e vir pra cá, e vir pra cá. E isso que mais me dói, cara, criar a identidade da marca e criar o verbal, e a gente faz um trabalho incrível, sabe? Passa 2 anos, você vai lá dar uma busca, perdeu contato com o cliente, que também é ruim, né? Não gosto, mas às vezes acontece, o cara, enfim, outros caminhos. E aí você vai lá e o cara não tá usando errado, não tá usando, não te consultou, pegou um outro estúdio. Eu tenho muito cliente ao redor do Brasil, aí o cara pega um estúdio menor, local, porque é mais ágil. E eu até falo, cara, vamos fazer um pacote aqui. Eu faço uma consultoria e a gente trabalha com o teu estúdio local. E funciona super. Mas às vezes o cara não quer isso, porque agilidade, não dá esse valor. E aí o que mais me dói é um trabalho jogado fora, porque não funciona, que fica uma coisa sem consistência. O cara investiu tempo, energia, dinheiro, e que para ele era um dinheiro importante, não interessa quanto foi. E é um trabalho perdido, porque não tem essa consistência. Né? Sim, é que tu tu ganhar uma plantinha e tu não regar essa plantinha depois, né? Exatamente. Ela morreu, né? E assim, ó, esse negócio de... Acabou de desenhar, vamos desenhar isso. Desenhou. Isso. É que nem não regar plantinhas, ela pode virar uma puta árvore, que lá é uma semente. Não, e inclusive eu falo até para vários alunos, assim, e eu faço esse exercício quando eu pego algum job de marca, que é o seguinte, cara, é o meu trabalho, ao menos assim, eu olho, não é o sucesso dessa marca que a gente não tem controle sobre isso, né? Não é nosso negócio. Sim, só que é o meu papel desenvolver um framework que preveja a merda lá adiante. Preveja que esse cara vai pegar este trabalho e ele vai usar a lá louco. Ele não é designer e dificilmente ele vai botar na mão de um designer. Cara, a primeira... E daí tu faz uma... Vou te dar um exemplo. Tu faz uma marca que o símbolo
tem 6 versões diferentes. Não, esse aqui é uma versão pro fundo preto, esse aqui, sabe quando tu dá umas soluções, assim, não muito sofisticadas, mas é que tu tem uma outra versão, tu tem uma marca, por exemplo, que é um rosto, e daí tu usa luz e sombra nesse rosto. Só que daí se tu usar num fundo escuro, fica invertido, ou ao contrário, sabe? Fica negativo. Aí tu tem que fazer um shape tu tem que fazer 2 versões, essa é a grande verdade. Só que tu larga isso na mão do cliente, cara, e a primeira coisa que ele faz é pegar o primeiro símbolo que tem na pastinha de assets lá que tu deu pra ele, e ele arrasta pra cima da apresentação e pau na máquina. E nunca mais ele vai arrastar outra, ele vai pegar aquela mesma apresentação sempre e daqui a 6 meses tá uma zona o troço, né? Só que eu vou te contar a história. Eu acho que tu tem meia culpa nisso. Eu acho que o designer tem um pouco de meia culpa porque ele não projeta uma solução completa. Ele projeta uma parte da solução, que é a parte visual, linda, bonita, dentro do campo dele, dentro do cercado dele. Aí quando ele apresenta a marca e entrega para o cliente, cara, os outros 50% do trabalho, quem vai fazer é o cliente, quem vai seguir. Então. E aí tu construiu Mas então, aí tem 2 coisas. Tem o cliente que tem, por exemplo, eu tenho um cliente que é maior, mais estrutura, o cara tem um departamento interno de comunicação, às vezes tem até de design e tal. E eu até falo, cara, essas peças aqui, a gente está criando uma gramática. Como você vai usar esses verbos, esses substantivos, esses adjetivos para construir as frases, é tudo com você, mas eu estou te entregando aqui uma gramática, uma língua, uma linguagem. E aí o cara vai lá fazer a sacola, não quer usar o monograma, quer usar aqui. Show, até porque essa marca eu estou criando para ele usar em 10 anos. E não vai ser a mesma caixa daqui 2 anos, ele vai trocar. Beleza, o cara tem o departamento dele, estrutura, amo quando é assim. Quando é um cliente menor, que o cara não tem, aí tem que ser muito mais enxuto, né? Até porque aí a verba é menor, aí o pacote é menor e tal, muito mais enxuto. Mas sim, evitar esse tipo de coisa, tentar prever o que pode dar errado. E aí tem essa questão, assim, pô, vamos fazer uma consultoria, vamos fazer... Sabe dentista que você volta para fazer manutenção de 6 meses ou de ano em ano? Tentar fazer isso, cara, pela marca, sabe? Tem cara que topa, tem cara que não topa, mas também não dá. Não dá para não, né? Para não fazer. Não, eu acho que, inclusive... Eu pensei um negócio bom aqui, quando você estava falando, engraçado. Pega a Disney, imagina que você criou, o Maurício de Souza, a Mônica. Então, a sua identidade é a Mônica, seu logo é a Mônica, você entregou para o cliente, tá? Você entregou para o cliente. E aí você vai ver depois de anos, você passa no muro daquela cidadezinha do interior, assim, tem lá um circo, e tem esse cara desenha a Mônica. A Mônica meio zoiuda, meio... com a cabeça... Com 3 dentes, com cabelo assim, com vestido laranja. Porra, nunca vai ficar consistente, né? Mas, cara, aí que tá. Eu acho que esse é o desafio de branding. Esse é o desafio. Faça uma Mônica mais simples, que funcione. Não é exato. Não, o desafio é esse de marca. É tu conseguir construir sistemas de marca que sejam replicáveis de uma forma mais consistente. E, inclusive, eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar nisso, sabe? Porque esses, vamos dizer assim, quando a gente faz só uns... replicadores, né? Porque a gente consegue, que nem numa programação, num prompt bem desenvolvido, tu consegue colocar parâmetros, e esses parâmetros fazem com que a gente consiga construir coisas mais sólidas. Então eu acho que é até um ponto positivo isso, assim, eu acho que vai conseguir se criar coisas mais sólidas. Mas tu falou uma parada que para mim, inclusive comercialmente, eu acho uma coisa fácil, que é chegar pro cliente e dizer o seguinte, cara, olha só, eu vou te entregar essa marca, mas eu gostaria de fazer uma consultoria contigo depois. E aí tu já encaixa no cara ali um valor meu mensal, ou enfim, faz um negócio para tu manter e explicar isso pro cliente. Dá o exemplo da plantinha. Cara, olha só, a gente criou uma plantinha, velho. Tá aqui a tua plantinha, do jeito que tu queria. A plantinha é essa, tá. Só que, ó, tá aqui o papelzinho que tu tem que fazer. Tu tem que dar água pra ela 2 vezes por dia, botar ela no sol, papapá. Se tu começar a não fazer muito isso aqui, a tua plantinha, ela vai começar a ficar esquisita, entendeu? E aí tu realmente vender isso, né? Vender essa curadoria depois pra ele. É o check-up anual. Vamos fazer uns exames aqui, vamos ver como é que tá essa saúde, vamos fazer manutenção da marca.
E assim, eu sempre eu vendo isso. Quando rola é muito bom. Às vezes não rola, às vezes rola e tudo bem, tá certinho, fico até orgulhoso, falo, pô, você tá usando bem e tal, não sei o que, às vezes, poxa, lembra aqui que a gente falou e tal, vamos tentar voltar. Eu sempre procuro manter relação com o cliente, porque sempre volta, assim, hoje em dia, sei lá, 90% do meu faturamento vem de indicação ou de cliente que volta. E aí eu procuro manter essas relações, né, de próximas, manter os caras, assim, contato. Geralmente é bom, boa relação, né? Cliente chato, aí esses eu não quero mais, mas faz questão, inclusive. Mas geralmente a relação é legal, assim, e aí acaba tendo uma proximidade maior. E aí a gente faz essa consultoria, mesmo que informal, assim, meu, tira isso do ar, vamos fazer assim. Já fiz isso. Eu também, cara. Eu adoro quando os clientes voltam assim e perguntam, cara, como é que tu acha? Tu tá uma merda, velho. Tá uma merda. Por que tu não faz assim? Não, dá real. Porque o cara confia em mim. E ele confia em mim. E ele sabe que eu não tô avacalhando porque eu tô afim, entendeu? Não. E muitas vezes eu até indico outras pessoas, cara. Falo, cara, olha só, meu. Tá uma merda esse teu site aí. Porque chama um cara, que tem esse cara aqui, cara, que ele faz site muito bem. Então, chama ele que ele vai te ajudar. E o cara, pô, resolve o problema, assim. Mas tu falou uma coisa, cara, agora que era do... Puta, perdi, cara. Perdi. Tu acabou de falar, cara, agora me veio a cabeça... Da Mônica, do Maurício de Souza... Não era disso, cara. Era do cliente voltar... não, da indicação. Que é o seguinte, ó, a indicação versus prospecção de cliente. Que é o seguinte, ó, tu é um dos caras que, dentre 98% das pessoas que passaram aqui, falaram, e eu me incluo nessas 98%, que se tu rastrear todo o dinheiro que tu ganhou na tua vida, 99% do dinheiro veio de indicação de outro trabalho que tu fez, e aí vai indo. Aí existe uma coisa agora no mercado, que não é de agora, mas é que todo mercado sempre tem a galera que quer ganhar dinheiro com alguma coisa, vender um curso de alguma coisa e tudo mais, e a galera vende, assim, que é possível tu fazer prospecção ativa de cliente e aí é previsível, não, como tu ganhar 10 mil reais por mês fazendo essa metodologia aqui minha, então não sei o quê. Cara, primeiro de tudo, tu não tá vendendo azulejo, foi aquilo que eu falei. Uma coisa é tu vender azulejo. Tu sabe onde bater na porta, quem é que tá precisando de azulejo, é outro esquema. Quando tu vende consultoria, tem muitas variáveis no meio do caminho que tu vai ter que saber. Outro ponto, acertar alguém que queira investir. Tô precisando. Não, tu acertar alguém, tu pegar uma lista e ligar para umas pessoas e começar, olha só, meu, pô, tu tá afim de trocar a identidade visual da empresa? Eu não, velho. Eu nem sei que tem problema nenhum aqui e tal. Então é muito legal tu ter falado isso, assim, porque isso reforça a minha teoria de que não existe isso no nosso mercado. O nosso mercado é baseado, e assim, não tô falando assim, nem só no nosso mercado. O grande maioria dos negócios são baseados em indicações, são baseados em pessoas indicar outra pessoa e as coisas vão acontecendo. Então, para mim, a importância está em construir bons projetos. Quando tu constrói um bom projeto e atende bem um cliente e aquilo ali foi ok, cara, não é só o dinheiro que tu tá ganhando. Tu não pode pensar só no dinheiro daquele projeto. Tu tem que pensar que tu botou uma sementinha lá que daqui a pouco no universo ela vai crescer, bababá, e daqui a 3 anos vai vir um outro cara que o cara indicou e aí vai indo, entendeu? Então... atender bem, ter o projeto, isso tem que ter, né? Aquilo que a gente falou, vira um commodity, tem que entregar bem, porque não adianta também ter uma indicação e, pô, o cara não gostou. Até porque não vai te indicar. Mas eu acho que bom relacionamento e, assim, prospecção ativa que eu falo, assim, pô, todo mundo sabe o que eu faço. Procurar, né, falar com as pessoas, assim, teu grupo, onde quer que você vá. As pessoas sabem o que você faz, sabem como você faz, você posta. Eu até sou super... não posto tanto assim como deveria. Eu vou te vender um serviço então já. Eu estou abrindo um negócio agora para administrar o conteúdo de estúdios de design. Porra, sou seu cliente. Não? Tu não acha isso? Não, eu acabei de criar. É assim, ó. Se tu faz uma recapitulação, se você fizer uma recapitulação aí nos outros capítulos, eu já tenho uns 10 clientes.
Assim, ó, Nossa, arranco velho. com 10 clientes grande, cara bom, que nem tu, assim, velho. Os Meu, caras falam pra mim, meu, não, pois é, não, daí faça e eu sou seu primeiro cliente. tô te falando. É assim, os caras não fazem. Eles têm uns trabalhos lindos, cara. É coisa mais delícia pegar trabalho Nossa. pô, vamos publicar esse aqui hoje. Esse aqui vamos publicar semana que vem. Vamos pegar um cortezinho, vamos fazer um videozinho desse aqui. Cara, delícia de fazer. E ninguém faz, velho. A última coisa que eu publiquei foi lá da Bienal de Te Aracaju, ver, que a velho. gente se encontrou. Também não ia deixar lá, ganhou o prêmio, pô, posta, né? Mas foi a última coisa que eu postei. Eu fiz, tipo, sei lá, 10 jobs de lá pra Eu cá, vou botar coisas de pé legais. esse negócio. Vou botar esse business de pé. Tamo Porque assim, rico. não, tô falando pra ti, cara. Se tu olhar, se tu escutar esses podcasts, são uns 20 caras já falaram isso assim. Ah, pois é, mas não consigo fazer pra mim, cara. Não consigo fazer pra mim. Não consigo fazer pra mim. E assim, ó, não é besteira, porque é uma coisa que, na minha concepção, o que tu faz isso não é prospecção ativa, é prospecção reativa. Porque o que tu tá fazendo? Tu tá cuidando do teu jardim para que as borboletas venham. É natural isso. E assim, o melhor jeito de conseguir cliente de design gráfico é mostrando trabalhos que tu fez, velho. E assim, ó, tu tá olha aqui, ó, o cara, tu fez um trabalho de uma hamburgueria, do caralho ficou o trampo. Meu, tu tem que postar, fazer mídia paga desse Fazer mídia projeto paga, pra outros caras de hamburgueria, velho. E aí, cara, daqui a pouco o cara tá folhando, pô, olha só, uma marca de hamburgueria, um cara, pô, eu tô montando uma hamburgueria, velho. Tá aqui o cara, eu quero um trabalho desse. Os clientes pensam dessa forma, meu. Os clientes não pensam. Aí que tá uma coisa mais maluca, que designer não pensa muito nisso. Mas é que os clientes que tu vai atender, eles não conhecem nenhum outro designer, velho. Entende? Eles não são que nem nós, que tem 90% dos teus amigos são designer, diretor de arte, 3D, videomaker. Os caras não tem ninguém, cara, tá ligado? Então, quando eles enxergam alguém que faz isso da vida e tem uns trabalhos bons, pronto, tu virou o ponto de referência deles, entendeu? E é isso, cara. E ninguém faz, saca? Se não faz, o cara vai ficando nessa. Eu vou botar esse business de pé. Porra, isso aí vai. E é um trampo, cara. Isso aí que você tá falando é um trampo, porque é um trabalho de jornalista. Tem que fazer pauta. Isso aí. Eu sei que a minha esposa tem uma empresa e tal, e ela, a empresa dela, ela é a cara da empresa. Então, de uns tempos pra cá, ela passou a investir no perfil dela. Então, ela tem essa empresa, ela é super boa de Instagram, e ela tem essa empresa que ela contrata, que ela paga, faz reunião de pauta, e ela estabelece, vamos falar disso, disso, disso. Aí a empresa lá traz, pô, vamos trazer essas editorias para esse. Editoria, planejamento de 6 meses, 1 ano. É um puta trampo, cara. Que quando você abrir a Léo Becker, cara, esse redes trampo sociais para designer, eu faço pra mim esse trampo. Tu não tem noção. Minha vida hoje, ela é produzir conteúdo. E eu vou te falar, meu, eu tô ficando muito bom nisso. Porque são 5 anos fazendo isso. Não, cara, muito pra caralho. Então hoje, eu pego uma marca, eu olho pra ti uma marca assim, eu já sei exatamente os passos que a gente tem que dar. E são esses passos aí, são passos estratégicos. É tipo, meu, o que nós vamos falar? Vamos falar como é que a gente vai fazer? E eu sei exatamente, velho. E esse é muito maluco, porque eu tô pensando aqui, tô deixando dinheiro na mesa. Porque que tem gente, cara, que precisa disso. E eu não tô falando aqui redinha social no sentido de, vamos fazer um postzinho do dia do Dia do consumidor. Não, é pegar trampo bom e fazer craft de trabalhos que já são bons. Então assim, a parte difícil foi feita, que é o trabalho bom, entendeu? Cara, me compartilha o drive desse projeto, com todos os mockups, com todas as paradas que tem aí aberta, e deixa pra cá que nós vamos fazer. E aí eu sou diretor de arte, tem mais pessoas comigo hoje que são... Aí vem os assistentes, aí vem a galera de... Tu entende que é um trabalho também de design, só que é um design de conteúdo, é diferente, é uma outra aplicação do teu, projeto. Cara, sem querer bajular, o teu é muito bem feito. Porque, obviamente, você é designer, mas dá pra ver que tem um craft, assim. No cenário, nas cores, no branding, consistência, laranja e verde, né? Tudo. E aí tem o que não é commodity. Porque qualquer um podia... De novo, parece que eu tô puxando o saco, mas a tua didática é excelente, cara. Eu acho, assim. Fala papo reto
explica, toca real, sem ficar bajulando os outros. Acho muito bom. Parabéns. Não, obrigado, cara. E eu falo, mas aí que eu tô te falando assim, ó, outra coisa que eu aprendi também. Vocês acham que quem escuta isso, a galera que gosta do meu trabalho, acha que eu tô com a vida ganha, que não tem preocupação. Cara, quanto mais alto tu vai, mais rarefeito vai ficando o ar. E tem outra coisa. Tem muita gente boa pra cacete nascendo todo dia, cara. Todo dia tu olha, eu olho pra uma galera do TikTok, por exemplo, que eu não vou conseguir fazer isso, cara, que os caras fazem. Só que aí eu volto a uma questão que pra mim é o que me motivou até hoje na vida. Só existe eu na Terra igual a mim. Tu entendeu? Só existe um Felipe Cama na vida. Só existe tu, cara, com toda a tua bagagem, com todos os teus cicatrizes, com todos os teus... Só existe tu. A parte que é commodity, que é o verde, o laranja, o falar de uma ferramenta nova que saiu agora de inteligência artificial, isso aí é commodity, entendeu? Isso aí é commodity. Mas quando eu boto todos esses... Tô com 39 anos, vou fazer 40 anos agora. Esses 40 anos de vida com este conteúdo, né? Eu boto a minha lente sobre algum conteúdo qualquer, o que sai disso aí é único. E pra mim isso é o jogo. E isso em qualquer coisa na vida. Se tu pegar, por exemplo, tu vai fazer um trabalho de design pra alguém. Cara, se eu pedir pro Felipe Cama fazer um trabalho, vai sair de um jeito. Se eu pedir pra Flora de Carvalho, vai sair de outro jeito. Se eu pedir pro Ricardinho lá da Tátil, vai sair de outro jeito. Vai sair de jeitos diferentes, por causa que é a lente que tu bota na frente. Prisma, então, né? Cara, nós temos que parar de ficar... Mas isso eu sei que é mais galera nova. Mas tem muita gente velha também que tem. Que é parar de não acreditar em si, cara. Tu tem que acreditar em ti. Mesmo que tu desconfie no início. Mas com o tempo tu vai acreditando em ti, cara. E a coisa vai, velho. E aí tu vai indo, entendeu? É consistência. Síndrome de impostor, né? Puta, tal. Eu já tive bastante. Mas... hoje em dia... Não tem paciência mais pra isso. Cara, não tem mais saco pra não confiar em mim. Pelo contrário, tem que tem muito problema, velho, pra não confiar em mim. Deixa eu gastar a minha energia com outras coisas, porque também não é ficar se achando, né? Não. Isso que a gente tava falando, por exemplo, eu devia ser muito melhor em rede social, em fazer esse tipo de coisa. É um erro, eu devia investir nisso. Mas, ô Felipe, eu vou te falar o que é. É que é outro job. É o que a gente tá outra falando. Coisa, cara. É outro bicho, cara. É outro bicho. É isso assim que eu vejo, inclusive os meus futuros clientes, eu percebo neles, e é isso, é assim, ó. Ah, mas tu sabe fazer o formato. Tu sabe fazer a peça pra rede social, por exemplo. Eu quero fazer um carrossel. Tu vai fazer um carrossel do caralho. Tu sabe fazer. Mas não é isso. O bicho, ele é maior, porque o bicho tu tem que olhar pra ele como uma estratégia mesmo. E aí é outra linguagem, cara, é outra coisa. Então não te cobra que tu... eu vejo as pessoas falando assim também. Eu tinha que fazer mais isso. Mas isso é outro business, cara. É um business diferente mesmo, assim, sabe? Não é uma coisa que tu designer normal vai fazer também. Não vai, velho. Por isso que não fazem. É por isso que não fazem, entendeu? Porque se fosse fácil e se fosse a mesma coisa, era só mais um tiquezinho na pauta do cara ali. Terminei aqui de fazer o job, agora eu vou fazer vou botar aqui, já vou programar os posts, já vou fazer texto. Não é meio jornalismo mesmo, assim, é meio... Exato, meio, é jornalismo. É contar história, velho. Pauta, e assim, contar história. E é uma grade, é como se fosse um canal de TV, digamos assim, para quem é analógico. Aí você, por exemplo, eu vejo você replica coisas, né? Você dá repost de coisas que você acha legal, que tem a ver com você, coisas que são divertidas. Aí você dá uns toques, você fala uma coisa mais direta, tem coisa que é mais elaborada e tal. E aí tem suas aulas, corta as aulas. Tudo, é uma grade, é uma pauta. É uma pauta. Se tu olhar a minha pauta, parece super caótico, mas é um padrão, velho. É um padrão. Tu pega assim um calendário, eu boto um calendário embaixo do outro, eu tenho as caixinhas coloridinhas. É uma música, é uma partitura, entendeu? Que ela vai tocando. Parece... Eu hoje tenho a habilidade de transformar um limão numa limonada. Porque eu comecei... Isso depois que eu aprendi muito, assim. No início, eu me matava pra fazer um post. Hoje em dia, eu já tenho a lógica. Eu construo um conteúdo grande, do grande vira uma aula, da aula vira isso vira isso, e aí eu vou ganhando escala, entendeu? Mas é outra lógica, cara. É uma lógica de televisão mesmo. É uma lógica de programa, assim.
que eu vou botar no ar hoje, cara? Pô, e tu não pode esperar no dia que vai acontecer, né? Eu vou botar hoje, vou botar o que eu vou fazer amanhã. Não, velho, tu já tinha que estar pensado no amanhã, semana passada, no mínimo, pra rodar amanhã. Só que eu acho de verdade, meu, que todo mundo deveria botar um pouquinho do seu conteúdo pra fora, porque eu acho que isso inspira outras pessoas, isso ajuda outras pessoas. Tu é um professor hoje, cara, tu é um cara que tu deve ter um conhecimento, e tem um conhecimento gigantesco. Quantas pessoas não se conectariam a ti e outra coisa que eu aprendi também, as pessoas, tem gente que vai gostar do fulano e não vai gostar de mim. Sim, E tá tudo bem. E eu no início achava, não, eu preciso conquistar todo mundo. Não, cara, tu vai bater o santo com gente que vai bater o santo contigo. Tem gente que gosta do jeito que tu fala, tem gente que odeia. E tu não vai agradar todo mundo. Só que as pessoas que tu agradar é do caralho, porque daí tu consegue trocar com essas pessoas, as pessoas se inspiram e tu te inspira nelas, e é uma troca, entendeu? Então, eu imagino hoje a quantidade de conhecimento que tu não tem. E aí tu pensa assim, eu tenho certeza que tu já pensou nisso. Porra, cara, vou lançar um curso. Ah, mas lançar curso, velho? Ah, eu não tenho, esse negócio de gravar curso. Só que, eu concordo contigo, é uma coisa horrorosa essa parte. Só que o resultado disso, ter uma aula com o Felipe Cama de um processo criativo, tu imagina a quantidade de pessoas que não se beneficiaria dessa merda, entendeu? E aí tu não cria, porque tu não sabe, ou porque tu fica nessa, não sei o quê. E aí vem minha segunda empresa, que é a de isso na verdade eu botei de pé já, eu tenho um cliente que eu tô fazendo com ele já. Que é o seguinte, o cara não... Eu odeio lançamento, eu odeio essa coisa, semana do amendoim, e daí o cara vai lá, não, nada disso. Esse papo de Érico Rocha, odeio isso. Nunca faço pra mim, eu não faço pra mim. Eu não gosto disso. Só que eu amo dar aula. Workshop de 2 dias que custa R$50, no final tem a oferta, não sei o que, isso aí. Não. Vou enganar os trouxas, daí no final eu quero vender. Não. Só que eu acho que ensino, principalmente à distância, tu ter material bom gravado e tu poder... Isso é ouro, isso vai valer cada vez mais, cara. Só que existe uma galera marqueteira que acabou ferrando um pouco com esse mercado, com esse produto. Porque o produto em si, de repente, é tribom, mas o jeito de vender que é uma merda, sabe? O cara é foda pra caramba e tal, e ele ele chegou pra mim e disse, Léo, olha só, porra, cara, eu quero ter um curso, velho. Só que eu não sei fazer, e eu não quero entrar nessa onda toda aí eu não quero isso, cara, eu quero só ter um curso do caralho, só que eu não sei gravar, eu não sei nada, eu não sei como faz, cara, eu produzo pra ti. E aí eu tô produzindo pra ele, sentando junto com ele, a gente tá vendo pauta, tá vendo o que vai botar no módulo tal, sabe? Coisas que eu vivi nos últimos anos fazendo, assim. E aí tá aí outro negócio também, entendeu? Que é uma coisa que eu amo fazer, que eu já tô fazendo naturalmente, e que eu posso botar na rua um conteúdo de uma pessoa que é incrível, que eu adoraria fazer contigo, por exemplo. Cara, imagina só o conteúdo desse cara, velho. Sem a parte chata, que é essa parte de vender, de chatice, entendeu? Você falou do conhecimento, eu já dei aula, mas em outra época, assim, né? Eu dei aula na escola Cuca. É uma escola para criativos. Maravilhosa. Eu dei aula 5, 6 anos na escola Cuca, presencial, ainda não tinha aula online, assim. Então, saía do escritório, ia até lá, dirigia o carro e dava aula para 20 pessoas à noite, uma vez por semana, de direção de arte. Durante anos, escola do meu amigo Miguel Benfica. Durante anos, aula de direção de arte. Depois veio a pandemia e acabei parando. Mas eu gosto da aula. E assim, de ensinar e de trocar. Porque eu acho que é uma troca, que nem tu falou, é uma troca. Cara, e é um jeito de se manter atualizado e inteligente. E assim, ó, é o jeito mais efetivo que existe de ficar mais inteligente. Porque tu tem que sentar, ler alguma coisa, aprender, masterizar aquele conteúdo para passar adiante. E aí, eu me tornei uma outra pessoa depois que eu comecei a produzir conteúdo. Porque de tanto eu me escutar falando, eu fico pensando, terapia, né? Eu sou um gênio. Sabe, assim, no final tu pensa, eu sou um gênio, cara, porque olha só a quantidade de coisas que eu sei, só que óbvio, né, no final, primeiro, eu não gosto de passar vergonha, odeio passar vergonha, então assim, eu não vou me botar numa situação
que eu vou passar vergonha. Eu já passei nisso uma vez atrás, eu fiquei com medo e eu nunca mais prometi pra mim mesmo. Então, toda quinta-feira eu dou aula ao vivo na minha comunidade. Aí é o seguinte, por exemplo, vai ter uma aula agora, quinta-feira, que é de produção de conteúdo, inclusive. Eu levei pra galera, como produzir conteúdo para designer sem ser influencer? Tu não quer ser influencer, tu quer ser um... Eu sei como fazer isso, só que eu tenho que sentar e eu preciso estruturar essa aula. Eu preciso masterizar um pouco do conteúdo, ver o que eu vou dar e tal. Cara, tu tá aprendendo ali. E quando tu vai lá e externa, e fala, e conta, cara, aquilo ali vai entrando no teu cérebro de uma forma... Um mantra, né? É um mantra, cara. É um mantra, entendeu? É análise, é que nem isso aí mesmo. Pra mim, o podcast, eu tenho 140 episódios gravados de podcast, são mais de 140 horas de análise. Que inclusive é um defeito que existe aqui nesse podcast, que eu falo pra cacete. Não é só o cara. Eu já vi me prometo que eu não vou falar, velho. Eu policiando para não falar. Eu tenho anotado, eu tenho um post-it aqui, cara, que toda vez que eu abro, é só vocês olharem o podcast. Peguem o podcast, peguem até as primeiras meia hora, eu deixo o cara falar. Deixa o cara falar. Mas por isso que é legal, é porque é um bate-papo. Hoje, quando a gente vai começar, foi beleza, porque vai ser um outro papo. É um outro que papo. A gente já conversou antes e tal, foi um tempo, caducou. É um outro papo. E esse tá mais legal que o outro, que já foi legal, eu acho. Então tá, mas aí... de outras coisas. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu não consigo fazer direito ainda. Mas o certo, o profissional, o Luciano Huck nível, é tu gravar antes. É tu fazer uma pré. Tu faz uma pré primeiro. Entendeu? E claro que na segunda vez é óbvio que vai ser uma delícia. É por isso que tu vai num show, o cara, tô passando o som, a banda vai lá, monta tudo, toca, todo o repertório, e aí quando eles vão tocar de novo, pô, o cara já tocou, tá ali naquele palco, já viu como é que é, blá, blá. Essa é a técnica dos profissionais valendo, que é quando tu faz uma pré. Tudo tem a pré. E aí, cara, e não é a primeira vez que eu regravo um podcast, já aconteceu várias vezes assim, é a melhor do mundo, porque daí tu já conhece um pouco da história do cara, tu já sabe as histórias que o cara vai contar um pouco, então aquilo ali... Nossa, é a pré, flui mais, né? Porque o que não tinha graça antes, a gente nem repete, ou a gente nem fala, ou não interessa. Tu viu que ficou ruim. Tu viu que ficou ruim. Tu pensa, contei isso? Nada a ver. Eu acho que eu não precisava ter contado. Pronto, na outra vez tu já sabe que tu não vai contar aquilo, porque, é um método, é metodologia, que nem design, que nem tudo. É um processo. Tu já aconteceu contigo, tu fez um trabalho maravilhoso, foi lá e perdeu o trabalho, sei lá, corrompeu um arquivo, perdeu o troço. Aí vai fazer, tu faz na metade, mas assim, menos da metade, porque tu já sabe a solução, tu já resolveu, cara. Então, o maior tempo não é desenhando, o maior tempo é até de chegar no que tu tinha que desenhar, sabe? É que nem gravar uma aula, não é gravar a aula. O mais demorado é o assunto, a abordagem, o que é importante, o que não é, como é que isso... É isso que é demorado de fazer. Sentar e gravar, já tá com o script pronto, cara, entendeu? Então... São coisas que tu vai aprendendo, velho, durante a vida, assim, né? E praticando, velho. Praticando, fazendo. Tem. Prática. Não tem, velho. É o equity, é a bagagem. É a bagagem. Querido, muito obrigado, Felipe. Mais esse papo, cara, que muito foi, bom. Assim, incredible. A gente podia passar... Isso é outra cachaça, assim. Eu tenho que sair daqui e correr, tá ligado? Porque eu fico, assim, do caralho. Porque que nem tu disse antes também, né, meu? A gente trabalha em casa, velho. Eu passo sentado no meu cafofo aqui... de noite, cara. E aí, pô, tem eu e minha esposa, troca uma ideia com ela e tudo, mas não é, tem semana que eu não tenho reunião com ninguém, que eu não falo, eu tô louco pra conversar, entendeu? E aí tem um podcast, ponto, acabou, velho, é a minha terapia da semana. Então, muito obrigado, irmão, Valeu. Por ter trocado essa ideia. Eu quero deixar que tu dê palavras finais aí, deixa teu @, pra galera te seguir e ver que tu não posta nada, e aí eu crio um pouco mais de problema para vender para ti meu serviço. Eu tenho um perfil pessoal e eu posto de vez em quando, gosto muito de ir em show e tal, aí eu posto outras coisas assim. E o do estúdio é esse que a última coisa foi lá em Aracaju. Então vamos lá, é Felipe Cama com _ Felipe Cama tracinho embaixo, né? No Instagram. Esse tem meus trabalhos de arte e tal, e eu posto trabalho de design também. E o do estúdio é Estúdio Cama, tracinho embaixo também. Esses são meus dois arrobas ali. Aí tem Behance, dá para ir para ali. O site é cama.studio, com S mudo, sem .com. Cama.studio. Cara, um prazer sempre falar contigo.
O dia que você vier aqui em São Paulo de novo, com mais tempo, vamos tomar uma aí que... Vamos, cara, vamos mesmo, assim. Eu vou mais a São Paulo agora, porque eu quero fazer umas gravações de umas coisas. E, meu, São Paulo é brabos, porque tem tudo, né? Tá tudo aí, todo mundo tá aí, assim, grande. Não todo mundo, mas tem muita gente aí. Então, quando tu quer fazer alguma coisa, é preferível fazer em São Paulo primeiro, porque daí tu já atinge um monte de gente que já tá aí. E depois tu vai abrindo, né? E eu vou te avisar, velho. Te avisar pra nós tomar um café e vejo muita gente falando mal de São Paulo e tal, mas, pô, é uma cidade que acolhe, sabe? São Paulo... Eu vim pra cá criança, quem veio pra cá profissionalmente foi meu pai. Foi acolhido. Maioria de gente que trabalha com design, com publicidade, com vídeo, com arte, é gente que veio de fora. E é um lugar que acolhe. Cara, não tem essa de vamos tomar uma e nunca mais falar. Vamos tomar uma, vamos. A gente vai e toma. É um lugar que recebe, assim. Se encaixar numa turma e tal, é um lugar que funciona. Tem coisas péssimas, tipo trânsito, preço das coisas, mas no geral a conta fecha. Eu gosto de morar aqui. Eu vou morar em São Paulo ainda. Eu tenho. Até tô falando com minha esposa, assim, uma hora vai. Uma hora vai vir, assim, sabe? Uma hora que. As coisas, a vida vai indo, assim, né? E eu comecei a sentir um pouquinho de necessidade, assim, sabe? Essa necessidade de fazer coisas maiores, mais rápidas, assim, sabe? Tipo, porra, eu quero ter um podcast ao vivo. Ao vivo, assim, eu quero ter um estúdio de podcast. Eu tenho que ter em São Paulo, velho. Porque daí, assim, mesmo que o cara tá em Aracaju e tu quer trazer o cara é pra São Paulo que ele vem. Ele não vem pra Balneário Camboriú, sabe? Ele não tem que ir até... Então, assim, e é tudo mais na mão, velho. Se ele for pra Camboriú, ele vai ter que dar uma pingada em São Paulo no aeroporto. E antes, isso, entende? Então, não faz sentido, assim, né? Então, chega uma hora na vida que a gente tem que, porra... E é a mesma coisa, né, meu? Depois que tu vai, nunca mais tu sai. Assim, eu não conheço um amigo meu, assim, que foi pra São Paulo, sofreu meio que no início, assim, até se acostumar um pouco, mas o cara tá há 30 anos aí. Nunca mais foi embora. E não vai embora. O cara não quer outro lugar, sabe? Tava ouvindo o Rafa, que é o mais recente, né? É um dos mais recentes. Assim. Sim, o Rafa é o último aqui. E ele também, cara. Ele veio de fora e foi recebido aqui, foi acolhido. Ele falou. Foi uma agência e tal. Isso acontece muito. Não é para todo mundo, para não dizer que teve gente que eu conheço que veio para cá, ficou uns anos e voltou para o seu lugar de origem ou foi para um outro lugar, assim. Não é para todo mundo e a gente respeita, assim, é uma coisa que não é para todo mundo de fato, assim. E não tem juízo de valor, se é ou se não é para todo mundo. Mas é um lugar que vale a experimentar, pelo menos, assim, eu acho. Eu também tenho, agora tu me lembrando, eu tenho um amigo também, que era DJ, inclusive, um cara grandão, assim, até hoje ele é, vida toda, músico, assim, né? E ele morou um pouco em São Paulo e, nunca mais. O cara voltou pra Santa Catarina, mora em Jurerê Internacional, comprou uma casa lá, isso faz 20 anos. E ficou por lá, velho. Tipo, ele não quis, assim, não... Eu gosto de show. Né? Cultura, muito, né? Show, exposição. Vou em exposição direto, ver meus trabalhos dos meus amigos artistas, dos colegas e tal. Gosto de fazer coisas, gosto de comer fora, São Paulo é incrível para isso. Se eu não morasse em São Paulo, e não acho que eu vou morar aqui para minha vida inteira, aí eu vou querer fazer uma coisa que um dia eu estava justamente numa exposição, era uma visita guiada na Pinacoteca, e aí eu estava do lado dessa pessoa, era uma mulher de BH, e ela falou, eu sou de BH, e ela falou um negócio, São Paulo para mim é que nem Nova York, eu venho para cá uma vez por mês para fazer coisas, visitar a exposição, em show, não sei o quê, e volto para BH, uma vez por mês. Eu falei, que incrível. E o melhor dos mundos. Tipo, dos mundos. Você vai para Nova York uma vez a cada 2 anos, se você tiver esse privilégio de conseguir pagar a passagem e tal, super caro, sei. Mas vai lá e toma um banho de Nova York. São Paulo é um hub dessas coisas, assim, que dá pra você fazer. O meu sonho é isso. Assim, e eu tô vendo que não é o sonho. Eu comecei a pensar, né? Eu quero ficando velho, né, meu? O cara começa a pensar nas coisas diferentes. Mas é isso, assim, eu quero ter uma casinha no meio do mato, assim, um matinho bom, um matinho natureza, assim, uma rocinha, assim, claro, com satélite do Elon Musk bombando a internet, porcelanato, né? Eu quero
ar-condicionado, entendeu? É isso, assim, eu não sou da floresta. Mas assim, matinho mesmo, assim, uma coisa bem natureza. E rolê, velho. E São Paulo, Nova York, assim, e viajar, sabe? Tipo, cara, ficar aí uma semana em São Paulo gravando, fazendo coisa. Meu, volta pra casa. Pô, pra casa é um silêncio. Pá. Porque eu percebi que se tu ficar só no silêncio no matinho, chega uma hora que tu não aguenta mais o matinho. E tu começa a atrofiar um pouco, assim, sabe? Principalmente a gente que gosta de criatividade, de ver coisa, de música, novo, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Esse meu cliente aí do hotel no Ceará, na praia, um hotel boutique incrível, é o contrário. O cara morava em São Paulo, se mudou e foi para lá e tá com esse hotel, sucesso, não sei o que, já faz um tempo. Ele foi o contrário, não aguento mais vida corporativa e tal, não sei o que. E ele foi morar lá e tá feliz. Agora, não é para todo mundo, mas pra gente, pra mim, percebo pra ti também, precisa dessa cachaçinha. Não, todo mundo precisa, cara. Eu acho que é um equilíbrio. É um equilíbrio na vida. Se tu ficar só em São Paulo também, eu acho que tu cansa um pouco, né? Tipo, tu tem vezes que tu quer ir pro mato, cara, um pouco. Tu quer dar uma volta. É normal. Eu acho que se a gente tiver o privilégio de... E até o seguinte, se tu tiver a oportunidade de... Isso é uma coisa que eu e minha esposa temos muito, assim, que é... A gente prefere ter menos coisas, mais simples, mas ter mobilidade. Então, tipo, eu prefiro não ter um casarão, morar numa cobertura, mas eu ter dinheiro para mim poder ir a Nova York uma vez a cada 2 anos, sei lá, entendeu? Poder viajar, assim, do que eu ter uma cobertura, botei todo o meu dinheiro nessa cobertura, tô fudido aqui, não posso fazer mais porra nenhuma, sabe? Tipo, não posso viajar, não posso sair, não posso nada, porque eu tenho que pagar. Não. Prefiro... Hoje eu ouvi no rádio, assim, tá rolando aqui, essa gravação vai ficar para daqui eternidade, né? Mas nessa semana tá rolando aquele escândalo do INSS. Aí prenderam os caras lá e tal, pegaram os bens dos caras e tal, e o cara ele roubou, sei lá, 5 milhões, aí ele comprou um imóvel de 2,5 milhões e comprou uma BMW de 1 milhão. Eu falei, meu, puta ladrão burro, né? Olha a conta que o cara faz, o cara rouba 5 milhões e ele investe os 5 milhões. 20% num carro. Eu não consigo. Eu não consigo conceber isso, velho. Mas é que isso aí, cara, valores, a galera. Cara, são os valores das pessoas. Você me fez lembrar um anúncio muito bom que ganhou o Leão e tal. Eu não lembro de qual cliente que era de uma agência de viagem, alguma coisa assim. Aí eram 2 ilustras, assim, uma de cada lado da página. Assim. Uma era um cara numa cidade, sei lá, num restaurante, era ilustração, assim. Super cosmopolita, uma cidade grande e tal, um cara em Nova York, que nem a gente vai para viajar para Nova York para ir nas exposições, enfim, shows. Era esse cara aqui. E aí ele tinha um balãozinho na cabeça, e na cabeça dele, o balãozinho era o que ele desejava, era ele próprio, no mato, né, numa barraquinha, era numa praia, num bangalô na praia e tal, não sei o quê. Então, sonho. Aí tinha o cara, na página do lado era o mesmo desenho, que estava aqui em cima, no bangalôzinho da praia, e o balãozinho era o cara jantando em Nova York, não sei o que. Ou seja, é isso. É o equilíbrio, né? Mas é isso. E eu descobri, isso eu acho que é uma outra descoberta muito legal na vida, que é assim a cabeça da gente. Tu saber que é assim, isso é meio libertador. Porque daí quando tu tá sentindo... Porque daí tu não cria aquela expectativa que eu ter a minha casinha no mato vai ser a solução da minha vida. Não vai ser. Não vai ser. Quando eu estiver na casinha no mato, eu vou estar louco pra estar na cidade, entendeu? Então, eu acho que é o equilíbrio mesmo, cara. É tu conseguir achar o teu equilíbrio. Tipo, hoje tu mora numa cidadezinha aí, inclusive com os alunos que eu tenho, cara, a galera... tem um cara bem do interiorzinho, assim, e ele falou, Léo, eu vou lá numa cidade agora que eu vou fazer uma entrevista numa agência lá, que é numa cidade deca também, só que a dele é menor ainda. Sim. E ele, cara, pois é, mas eu não sei se vou, por causa que daí eu tenho que comprar passagem. Eu falei, irmão, só o fato de tu ir até lá e voltar, tu já vai mudar a tua vida, velho. E ele, pois é, vou ver. Daí, cara, passou 2 semanas, o cara voltou, Léo, tu não vai acreditar. Eu fui, cara, pedi dinheiro, consegui o dinheiro, comprei uma passagem, fui até lá. Daí eu conheci um cara no ônibus
que o cara fazia não sei o quê. E aí, assim, ó, Olha lá. claro, velho, porque tu dá um... E aí agora ele vai até se mudar, o cara. Meu, olha só, eu acho que eu vou me mudar pra essa cidade, porque tem um amigo meu que eu descobri que ele foi morar lá, então eu vou meio que dividir o apartamento com ele. Então, assim, cara, faz, sabe? É isso, faz, cara. velho. Faz. Que Corre. no processo tu vai ver que muda tudo, assim, né? Corre. E é a mesma coisa um cara que está aqui em São Paulo, que vai para Nova York e faz isso, estamos falando Nova York, para qualquer outro lugar, e vai lá, encontra um cara no restaurante, vai, e daqui a pouco é isso, cara. Abre a cabeça. Faz as conexões, né? Não é dentro de casa, deitar no sofá que tu vai, não vai, velho. É As falando coisas não vão com acontecer. gente. É falando com gente. É isso aí, Quanto demorou. mais gente, melhor. Felipe, tamo junto. Obrigado, tá? Valeu. Obrigado você também que tá escutando isso aqui. Deixa um joinha. Eu vou deixar os links do Felipe aqui embaixo. Tudo que ele falou antes ali, eu vou deixar aqui embaixo também. Deixa um joinha. E se você quer estudar mais comigo, quinta-feira, aula lá na comunidade. Tamo junto também. É nóis, beijo no coração e até a próxima. Valeu! Valeu!